Todos, eu sou a Ana Paula, faço parte da equipe de atendimento do Congresso Back to the Future. Hoje vou entrevistar o Dr. William Regis. Ele é biólogo, nutricionista, diretor científico da DF Médica Brasil. Olá, doutor, tudo bem? Olá, querida, tudo bem? Boa tarde, né? Ou boa noite, ou bom dia a todos aí que estiverem vendo essa entrevista. É um grande prazer estar aqui, é um grande prazer fazer parte dessa jornada aí, desse evento, né, que é um acontecimento, que é o Back to the Future. Isso, conta um pouquinho pra gente da sua formação, doutor. Então, eu sou biólogo, né, de primeira formação. Eu fiz ciências biológicas, depois eu fui para o doutorado direto na Unicamp, em biologia molecular e funcional, e segui a carreira acadêmica. E alguns anos depois, lecionando para vários cursos da saúde, eu acabei me encantando pela nutrição e me tornei também nutricionista, né? Então, sempre tive em paralelo a carreira como professor, pesquisador e agora também nutricionista. Muito bom. Eu trouxe algumas perguntas, como eu faço parte do atendimento, eu sempre recebo dúvidas, perguntas, eu selecionei algumas. A gente vai dar umas pitadas assim, mas não entregar todo o ouro para quem vai participar com a gente do congresso, tá bom? Ah, sensacional, com certeza. Então, eu gosto de já começar com a melhor pergunta, assim, no meu ponto de vista, né? Eu já vou te perguntar quais as Sim. principais ferramentas genômicas disponíveis hoje e como elas podem ser integradas na prática clínica para beneficiar os pacientes. Bom, a gente tem várias, né, ferramentas. Excelente pergunta. E eu vou falar de algumas no Congresso. Não vou entregar tudo aqui, não. Mas olha só que legal. Dentro dessa perspectiva, né, então, com os novos sequenciamentos, nova geração, microarray, eles trazem uma possibilidade muito grande, né? São ferramentas que permitem o profissional a fazer tudo que ele faz com maestria, né, já no consultório, mas fazer com individualização genética. Então, ajudar a prevenir e tratar doenças, ajudar a construir uma dieta melhor, né? Analisar qual que é o estado de saúde, usar a genética para avaliar o intestino do paciente, o microbioma dele. Então, são tecnologias que vão transformando a sua expertise num grau de excelência que a gente nunca tinha visto antes, né? Disponível na prática clínica. Então, é você ser o grande especialista do mercado, a ponto de que, além de ser especialista na sua área, seja nutrição, alguma área específica da medicina, você faz diferente dos outros, porque você faz no nível de individualização genética do seu paciente, né? Então, para várias condições de saúde. Isso transforma, vamos dizer assim, cuidado, né? O cuidado no consultório, tornando ele mais eficaz e direcionado. Então, a gente tem ferramentas aí de testes que vão desde a da alimentação, passando por esporte, longevidade, é, questões estéticas, questões mais graves como câncer, enfim, tem um leque de opções e de inovações muito interessantes aí para a gente conhecer e utilizar, né? Que é o objetivo aí, né, final do nosso evento, trazer essas ferramentas para a prática clínica. E nada como tratar cada um como cada indivíduo que somos, né? Exatamente, já pensou, né? Ter a sua dieta, que não é igual a de ninguém, ficar livre ali, né? Da dieta da moda, aquela que funcionou para um, não funcionou para outro, né? Nós, como profissionais, sofremos muito, porque a gente tem os protocolos ali que a gente sabe que funciona e, de repente, tem um paciente difícil, aquele que não deixa a gente dormir de noite. Por que que não funciona com esse cara? Né? Por que que não funciona? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, não está dando certo com essa pessoa. Você fica ali, pergunta um colega, pergunta outro, e a resposta pode estar no gene dele. Isso aí. E eu quero saber por que que você escolheu abordar esses temas? Genética no emagrecimento e desempenho esportivo e genômica atual. São ferramentas de inovação e tendências no atendimento integrativo. E qual a importância desses temas vão ser abordados na sua palestra para os profissionais da saúde? Sim, vamos por parte, né? A primeira, qual foi mesmo? Os temas, né? Qual foi, por que da sua Isso. escolha? Genética no Bom, emagrecimento e desempenho esportivo. pois é. Olha só, uma das coisas que mais me incomodam, né, hoje em dia, né, se deve a um
corpo crescente de evidências científicas que demonstram a importância da genética e da genômica nessa personalização do atendimento geral da saúde. Então, a genética no emagrecimento, no desempenho esportivo, me permite compreender como que as variantes genéticas influenciam na predisposição, por exemplo, à obesidade e na performance física. Isso me possibilita intervenções mais eficazes e individualizadas, né, como eu falei anteriormente. No atendimento integrativo, a genômica oferece ferramentas que vão te ajudar, né, a entender mais profundamente doenças, tratamentos personalizados, medicações de forma personalizada, né, e melhora muito o resultado clínico e a qualidade de vida dos pacientes. Então, eu escolhi esses temas para mostrar para os profissionais o quanto que eles podem aprimorar o seu atendimento, né, de uma forma antes não vista. Mesmo que você faça o seu melhor, fazer o melhor de forma individualizada é muito mais interessante, né? Então, eu até faço formações de profissionais, né, fora, né, do congresso, claro. A gente tem formações de profissionais para poder ensiná-los a usar essas ferramentas, né? Então, esse tema é muito importante, porque todos precisam saber que já existe evidência científica para isso. E como a genômica é uma área um pouco teoricamente recente, as pessoas sempre têm, às vezes, um preconceito de achar ainda não tem evidência, tem ou não tem, porque não é falado na graduação. Ainda não chegou a ponto de, né, de estar sendo ensinado na base. Os profissionais veem genética, normalmente, como disciplina básica no início da sua formação. Então, eles praticamente saem da faculdade sem saber disso. E aí fica esse gap. A evidência científica está aí, está bombando, está pipocando para todo mundo, e as pessoas não sabem que podem utilizar isso na prática. Então, por isso, eu incluí esses temas para chamar a atenção desses profissionais de que essa ferramenta pode nos ajudar muito e melhorar muito o nosso conhecimento acerca do nosso paciente, melhorando a nossa assistência, dando mais assertividade e, obviamente, melhores resultados. E aí já vou puxar um pouquinho falando sobre o impacto da genética no emagrecimento e obesidade, né? O senhor falou um pouquinho porque escolheu esse tema de emagrecimento e Sim. desempenho esportivo. E a minha pergunta é: como a genética pode influenciar a predisposição à obesidade e a eficácia das estratégias no emagrecimento? Vou te dar um exemplo, né, dessa influência. Variantes, né, as mais conhecidas, como FTO, são associadas a um risco maior de obesidade, o que influencia no apetite e na ingestão calórica. Então, a pessoa está ali até em sofrimento emocional, né? Ela pensa que é culpa dela, porque ela ainda está com fome, ela ainda não está saciada. Pode ser uma desregulação gênica, e a gente, descobrindo isso, tem como modular. E fora a libertação que é para o paciente, né? Ele não se sente mais culpado. Você já viu aquela camiseta Força, Foco e Fé? Aham. Imagina o paciente que todo dia encara aquilo e ele está tentando emagrecer, ele está tentando fazer atividade física e não consegue. A genética determina o quanto que nós queimamos mais ou menos de gordura, se a gente tem predisposição a um efeito sanfona, se a gente vai responder a uma dieta. Quantas pessoas não vão fazer uma dieta e faz uma programação lá com um nutricionista de 1 mês, 2 meses, X quilos? Isso não dá para ser assim, não é igual para todo mundo, né? Tem pessoas que têm que entender que ela tem um biotipo para reter mais energia, mais a gordura, e tem uma dificuldade maior de perder, né? Isso por causa da nossa variabilidade dentro da nossa população. Então, esses genes, entre outros, o MC4R também está relacionado à regulação do apetite. Compreender permite personalizar a estratégia. Então, agora em consultório, eu não falo para todo mundo, eu vou fazer um protocolo de emagrecimento de 3 meses. Não, meu protocolo de emagrecimento é de acordo com a sua genética. Olha só como o paciente se torna exclusivo. Ele não fica mais comparando, né? Eu vou te dar um exemplo de um paciente que eu atendi de 16 anos de idade, que ele pesava mais de 120 quilos, e quando, né, ele voltou, né, no acompanhamento, ele falou, já tinha perdido 16, mas a minha tia me disse que 16 para mim era muito pouco, eu desisti da dieta. Pensa, era um adolescente, uma criança, né, praticamente ali emocionalmente. Então, o impacto desses tempos e dessa relativização emocionalmente conduz à tomada de decisão do paciente. Quando ele conhece a genética dele,
principalmente para emagrecimento e obesidade, que tem um impacto emocional muito grande, é libertador. E ele se torna dono do tempo da dieta dele, de com quanto tempo ele quer emagrecer, do quanto de esforço ele pode até fazer para ele não exagerar, sabendo que ele vai perder mais lento, mas ele está fazendo com consciência corporal muito mais assertiva. E isso muda todo o processo e a conduta dele durante esses protocolos aí que a gente traça visando o emagrecimento. Agora, até eu consegui entender essa questão da estratégia do emagrecimento. É uma estratégia que está vinculada a uma questão genética e um protocolo exclusivo, né, para o indivíduo. Exato, porque se eu falo para você que a gente vai fazer um acompanhamento, né? Eu como nutricionista, vou fazer um acompanhamento do meu paciente e eu determino ali 6 meses para ele perder X quilos, se ele não perde, na cabeça dele, no emocional, aquele protocolo não funcionou, porque não foi feito. Se não foi feito de acordo com a genética dele, tem Hum, grandes chances de não funcionar. E aí, o que, que vai acabar acontecendo? Ele vai ficar frustrado e vai ser mais uma frustração. E o que a gente vê muito nas pessoas que têm obesidade é essa frustração por várias tentativas e nada dá certo. Porque ela olha do blogueiro, ela olha do primo, ela olha da irmã, ela olha tudo que está acontecendo. Para todo mundo funciona, todo mundo posta antes e depois só do que funciona muito bem. E ela se sente um patinho feio, né? E aí a gente sabe, além da desregulação do FTO, do MC4R, o fator emocional vai fazê-lo descontar na comida, vai fazer ele desistir. Desistir de fazer dieta nada adianta. Então é muito entendi. importante. Era até que eu ia perguntar na próxima pergunta, eu acho que a gente até consegue pular, porque ela ia falar um pouquinho de personalização de dieta, com o perfil de genético de cada indivíduo, e foi o que o Sim. doutor acabou de explicar com esse exemplo, né? E existem questões maiores, né, que vão muito além da quantidade de comida. Eu posso até complementar para pensar nessa personalização, porque a gente fica pensando, né, o que que essa personalização traz, né, além do que eu falei. Questões mais específicas, né, genes como relacionados ao folato, ao MTHFR, que são genes relacionados a vitaminas e minerais, né? Então, ao níquel, à inflamação, são personalizações que a gente pode, com isso, tirar da dieta do indivíduo. Por exemplo, você pensa em emagrecimento, você pensa em trigo integral, não pensa? Pão Sim, integral, a gente não pensa quando pensa na dieta. Como é que eu sim. personalizo isso mais ainda, além só da quantidade ou do emagrecimento e controle do peso? Eu posso personalizar, por exemplo, controlando o níquel. O níquel está presente, né, em vários alimentos tidos como saudáveis e que a gente consegue colocar bastante em dietas de emagrecimento, porque são ricos em fibras, mas esse níquel causa inflamação intestinal, então atrapalha toda a absorção intestinal, causa uma inflamação de baixo grau, favorece o processo, né, de ganho de peso. E muita gente nem sabe que tem esse tipo de intolerância ou sensibilidade, né? Assim como ao glúten não celíaco, como a lactose e até a frutose. Né? Quem é que vai falar mal de trigo integral e frutose? Mas sabia que as pessoas podem ficar inchadas por causa disso? Podem ter, né, ali, vamos dizer assim, complicações por intolerância à frutose? Então, isso nos direciona, como profissionais da saúde, a reduzir ou controlar a quantidade desses alimentos, nunca excluí-los, não precisa ser, né, assim, e monitorar indicadores. Então, tem exames que você pode personalizar no acompanhamento, né, de avaliação nutricional desse paciente, muito mais personalizado também. Né? Só complementando aí a questão do peso, tem também a questão de nutrientes e intolerâncias, que são muito importantes. Bem interessante. Aí eu tenho uma outra pergunta falando sobre o desempenho esportivo, né? E quais os principais genes que influenciam no desempenho esportivo? Sim, E como que esse conhecimento ele pode ser aplicado na prática de quem vai estar com a gente lá no congresso, que vai receber um pouquinho dessa informação? vocês, né, que estão aí, que atuam com os atletas, com as pessoas que são praticantes de atividade física, que ficam sempre buscando performance, a gente tem genes importantes, como lactina, que determina o tipo de força. Né? Nosso músculo, ele tem, vamos dizer assim, 3 tipos de fibras que determinam o esforço físico aos quais nós somos mais propensos. Né? Então, tem fibra predominantemente explosiva, que faz muita força em pouco tempo, que é aquele bodybuilder, né, como exemplo máximo aí, só para a gente ilustrar aqui, e tem também aquela pessoa que
corre por muito tempo, mas não consegue fazer muita força, né? Um exemplo clássico aí é o corredor de maratona. Ela consegue fazer exercício por muito tempo, mas não consegue fazer muita força. E o outro, que é o contrário, o extremo. E a gente tem o intermediário também. Mas tem mais questões genéticas aí, essas eu quero deixar para provocar as pessoas na palestra. Né? O tempo, os intervalos entre um exercício e outro, o tempo de treino, uma série e outra, tem mais fatores aí que influenciam, o fator inflamatório, antioxidante, eles vão determinar se eu tive tempo suficiente para recuperar da lesão de um estímulo antes de começar outro. Ou seja, é aquela história da academia, olha, faz a série, 60 segundos só de descanso, senão você perde a série, não vale para todo mundo. Tem gente que precisa de mais e de menos. Então, vocês estão, né, nós profissionais de saúde estamos prescrevendo no tempo certo do nosso paciente? Por que será Sim. que está surgindo esse monte de lesões por excesso de esforço físico? Aí falando agora para atletas, né, para praticantes Uhum. mais contínuos, porque não estão fazendo de acordo com a sua genética, não estão respeitando o seu tempo de inflamação e de estresse oxidativo. Mas a gente comenta desses genes lá na No palestra. congresso. E já vou pular uma aqui. Como que você enxerga o futuro da genômica e genética no atendimento integrativo? Certo. É impossível a gente falar hoje de medicina integrativa, onde o profissional de saúde ele precisa ter um olhar multidisciplinar de vários sistemas. Então, se a gente for reduzir esse conceito, né, que a gente tem hoje na classe média de medicina integrativa, de atendimento integrativo, para o biológico, eu estou falando de integração de sistemas funcionais. Então, é impossível você falar que integrou sinais e sintomas daquilo que o seu indivíduo apresenta. Você pode usar todos os exames disponíveis que falam do estado atual dele. O que é o estado atual dele? É o estado genético mais o epigenético, mais a influência do ambiente. Né? Hoje, eu, William, sou, com os exames bioquímicos que eu tenho, resultado da interação do gene com as escolhas que eu fiz. Só que o objetivo da medicina integrativa é levar esse indivíduo a um estado de saúde. E eu preciso conhecer a genética dele para entender quais são as adaptações que ele teve, que ele sofreu pelas escolhas dele, para levá-lo a um estado de saúde ideal, que é ao qual ele foi planejado. Né? Nós somos desenhados em termos de individualidade. Então, quando eu falo de um atendimento integrativo, eu tenho que conhecer toda a planta da casa, vamos dizer assim, fazendo uma analogia. Qual que é o Eu vou até projeto? querer colocar mais um pouquinho na pergunta, porque aí entra também a questão do papel do microbioma. Entra, com certeza. Por quê? O microbioma, ele é constituído a partir do momento que a gente nasce, né? Então, o primeiro contato que a gente tem é, é até um risco tem um risco diferente de desbiose, né? Quando você nasce por cesariana e quando você nasce pelo parto normal. O primeiro risco, né? O primeiro contato que a gente tem é com a microbiota vaginal num parto normal. E ali tem a colonização, dali para frente, de acordo com as escolhas alimentares e contatos que a gente tem. Esse ambiente também é influenciado, né, pela genética do hospedeiro. Então, existe uma predisposição genética também à síndrome fúngica, a outros tipos de patologia, a doenças inflamatórias intestinais. E o próprio microbioma, a gente usa a genética para tipificar. Né? Então, é um exame que você pode fazer também, né? Faz parte aí desse conjunto genômico de personalização, que a gente pode saber exatamente que probióticos dar para o paciente. Por quê? No microbioma, a interação entre diferentes espécies hoje é sabido que é o mais importante. A gente tinha muito aquela questão bactéria boa e bactéria ruim. Hoje em dia a Uhum. gente fala, não, peraí, tem que ter um equilíbrio. Algumas têm que estar numa quantidade maior e outras menores. E isso personaliza a prescrição de probióticos. Se eu tenho o exame de microbioma do paciente, se eu tenho o genoma dele, eu sei qual a tendência dele, quais os que ele tem no momento e quais os que eu tenho que evitar porque ele tem ali uma alteração genética que pode dar um desequilíbrio. Então, eu Que integro personaliza, todas. desculpa, que personaliza até a prescrição de suplementação? Exato.
tanto desde a nutricional até mesmo a do microbioma. Porque se eu vou prescrever novas cepas para aquele paciente, é interessante eu saber quais as que estão faltantes, porque senão eu posso causar superpopulação e criar um desequilíbrio. E a gente vê isso na prática clínica, né? A gente sabe que tem alguns pacientes que passam mal quando tomam alguns probióticos. É porque isso é feito assim, mas eles são tão bons, funcionam para todo mundo. Porque esse indivíduo não estava desregulado dessa forma que foi prescrito, né? Com a genômica, a gente hoje consegue tipificar, né, essas bactérias, fazer o exame, saber exatamente quem é, né, ter a carteirinha de identidade de cada uma das bactérias que colonizam aquele indivíduo, e a partir daquele desequilíbrio prescrever nas quantidades que a gente pode trazer esse equilíbrio microbioma, que é o que a gente chama de microbiota saudável para esse indivíduo. E ainda falando de futuro e tendência, quais as tendências emergentes que os profissionais de saúde devem observar? Né? Eu acho que deve ser sempre, né? A gente tem que ter um alerta aí, sempre para observar as tendências dos testes, né? Ficar muito atento a isso, o que eles estão trazendo, e tomar muito cuidado, né? Porque tudo que surge como uma novidade benéfica, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade técnico-científica delas. Né? Então, essas tendências aí de vários exames, com muitas quantidades de informação, a gente tem que tomar cuidado porque é uma ciência nova. Então, já existe muita coisa que tem evidência científica alta e tem muita coisa que ainda não tem evidência científica suficiente. Então, as pessoas saem colocando isso em laudos. Por exemplo, saiu um estudo hoje, um único estudo, falando de um gene X na doença Y. Amanhã ele já está no laudo, já cuidado, né, com isso. Então, a gente tem que observar as tendências, sim, ficar sempre atento, atualizados ao que está sendo colocado de novo, né? Então, eu, por exemplo, eu dou um curso que se chama Genômica Atual e a gente traz todo mês um profissional novo falando de uma descoberta interessante, que ainda não está no laudo, mas que a gente tem que ficar atento e começar a seguir as publicações sobre aquilo. À medida que a evidência vai, né, vamos dizer assim, melhorando, a gente vai discutindo. E a importância de participar de comunidades como a do Back to the Future. Ter profissionais sempre por perto, grupos de profissionais que vão sempre discutir isso com você, que vão sempre estar trazendo novidades, atualizações, para que você possa sempre trilhar o caminho daquilo que tem a melhor evidência e maior potencial de resultado para o seu paciente. Muito bom. E além dos tópicos principais, quais subtemas correlatos que o doutor considera importantes? Por quê? Isso. Até linkando com essa última pergunta, né? O que vem por aí, né? Por Aham. dentro desse processo, temas correlatos como a epigenética são importantes para o estudo, né? Então a gente até faz um curso de epigenética porque eu sei a genômica, a genética do meu paciente. E agora eu preciso modular, né? Eu preciso brincar aqui nesses genes. Então a epigenética te ajuda muito nisso, com a fitoquímica, né? Com os alimentos funcionais. Então, a gente precisa ter ferramentas, mais do que um teste genético, a gente precisa ter o que fazer depois, né? Então, a genética não é um fim, é muito pelo contrário, ela é um meio para você chegar no objetivo integrativo de saúde do seu paciente. Então, é importante a gente ficar atento à epigenética, é importante a gente conhecer novidades. Tem ferramentas que falam hoje do dano que você já causou ao seu DNA, sabia disso? Eu posso Não, não sabia. avaliar eu podia, então são temas muito importantes e quentes que estão por aí. Eu posso avaliar o quanto que você já envelheceu, né? Então, se você acha que você tem 20 aninhos, como você diz, você pode não ter só 20 anos, né? Você pode ter 15 ou pode ter 40, né? Que é a E aí idade entra biológica, que é o teste de telômeros, que é muito importante a gente falar dele sobre É envelhecimento. um dos temas que nós vamos ter também no Congresso, e aí entra também essa questão de saber o quanto você já envelheceu, na questão da prevenção do envelhecimento, estresse oxidativo, que Isso, também é o isso. tema do nosso Congresso. Isso. E é outra coisa que traz um benefício muito grande para o paciente. Às vezes o paciente chega para você com 40, 50 anos de idade no consultório, ele se sente amaldiçoado, porque ele está com 40 anos e ele tem todas as doenças de 70, 60 anos de idade, porque ele já está envelhecendo. Aí você vai pegar a idade biológica desse paciente,
é diferente da cronológica. Ele tem 65 anos. Não, você está realmente envelhecido, suas células estão cansadas, reproduziram demais, seu telômero encurtou. Agora vamos dar um jeito nisso aí, vamos integrar todos essas informações genéticas, fazer uma assistência realmente, genuinamente integrativa, passando pela genética, e ainda tem formas de estimular o aumento, a reposição desse telômero. Mas eu também não vou estragar a palestra do colega, vou deixar que ele fale isso lá na palestra dele, né? Para a gente poder ficar aqui com gostinho de quero mais. E ainda E tem outras ferramentas, proteômica, metabolômica. Até dei uma aula na Unifesp essa semana de proteômica, eu vou dar uma de metabolômica na semana que vem, lá no programa de mestrado, falando sobre a proteômica, do quanto que ela também está avançando, está chegando cada vez mais perto da clínica. E a metabolômica já está aí também para ser utilizada. isso aí. Aí eu já, assim, é um tema tão gostoso de ouvir, tanta coisa que a gente consegue imaginar que um teste genético pode fazer, de trazer, né, de bem-estar, de saúde, mas eu já vou encerrar com a minha última pergunta, porque a gente vai deixar aquele gostinho de quero mais para quem Sim, vai participar com a tem que gente ser. do congresso. E a minha última pergunta é para saber o que que despertou seu interesse nesses assuntos. Como você Olha, acredita que as suas contribuições podem impactar a prática clínica e a saúde dos pacientes? olha, eu posso te dizer que isso mudou a minha carreira, né? Então, quando eu já era pesquisador, né, já tinha toda a carreira pronta ali como pesquisador, já era adjunto 4, orientava alunos de mestrado, doutorado, e o meu interesse começou durante a formação, né? Eu fiz ciências biológicas e doutorado em biologia funcional e molecular. E quando eu vi na nutrição uma coisa bem interessante para eu aplicar os meus conhecimentos bioquímicos, então eu era professor de bioquímica, farmacofisiologia, imuno, e eu falei, gente, que coisa legal. Eu acho que se eu juntasse esses conhecimentos, eu seria um nutricionista que eu poderia oferecer coisas legais para os meus pacientes. E aí eu conheci, né, comecei em congresso de nutrição, falei, vou fazer, quando eu aposentar, eu me, eu me dedico a isso. Mas foi tomando conta. Quando eu vi, eu já estava terminando o curso, quando eu vi, eu já estava me mudando, né, fazer uma transição de carreira, e me interessando muito pela nutrigenética, que unia tudo isso, unia a minha bioquímica, a minha base de biologia molecular e o meu interesse dali para frente, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo exercer essas três coisas e ainda dando aula para profissionais, normalmente, para ajudá-los nesse processo. Porque a minha formação, acho que me trouxe até aqui, né? Porque eu tenho uma formação muito, parece que desenhada sem eu perceber ou planejar para fazer isso. Então, o meu interesse surgiu mesmo que da minha formação, acho que foi meio que natural. Eu tinha uma boa base, eu já fazia engenharia genética no meu doutorado, eu fazia mutações, eu provocava para provar coisas evolutivas. Depois me apaixonei pela área da nutrição. Falei, está aí uma coisa legal que eu faria na clínica, porque eu já era professor ali de bioquímica e de biologia molecular e genética. E aí juntou tudo, né? A fome com a vontade de comer. E eu acredito, como pesquisador, que essa área ainda vai contribuir muito e vai revolucionar o atendimento, né, de todos nós, nos livrando de grandes problemas aí para a humanidade. E nós vamos levar tudo isso para o Congresso, além de vários outros palestrantes renomados. Essa foi uma entrevista com o Dr. William Regis, um dos palestrantes renomados que estarão também no Congresso Back to the Future. Eu agradeço muito, doutor. Eu espero que todas as pessoas não percam a chance de estar lá conosco. E essas aqui foram só umas pitadinhas do que vocês vão receber e muito mais lá no Congresso. Porque se eu deixar esse rapaz aqui, ele vai contar tudo para vocês e não pode, porque eu É espero muita vocês lá. empolgação, eu te avisei. Eu adoro. Ansioso para estar lá e compartilhar um pouquinho mais com todos vocês. Muito obrigado aí pela entrevista, pelo convite. Eu que agradeço e até uma próxima. Até, querido.